caramba, porque eu tenho que esquecer as metas se eu quero mudar algum hábito emocional. Caramba, Van, não, espera aí, eu sempre ouvi que para eu mudar alguma coisa eu tenho que ter uma meta, porque se não tem uma meta, não tem um direcionamento, logo, se eu não tenho um direcionamento, eu não vou mudar nada, certo? Mais ou menos. Eu gosto de pensar nos hábitos por três caminhos, ou melhor dizendo, três tipos de hábitos. O primeiro hábito é esse hábito, sim, da meta, esse hábito vinculado diretamente a um resultado. O segundo hábito já é um hábito de processo. E o terceiro hábito, que é o que eu acho, eu acredito, eu percebo, eu vejo no meu dia a dia e também no dia a dia das pessoas que eu atendo na terapia, que é o hábito vinculado à identidade. Aqui sim a gente consegue mudar alguma coisa de uma forma muito mais concreta na nossa vida. Então olha só, quando a gente pensa o hábito vinculado diretamente a um resultado, ou seja, a uma meta, por exemplo, eu quero emagrecer 3 quilos, pronto. Então você faz uma dieta, faz algumas atividades físicas, dependendo do seu organismo, do seu metabolismo, você vai precisar de mais dias, menos dias, mas se você se esforçar um pouco, você, digamos que lá em 15 dias você perde 3 quilos, certo? Era a sua meta, perder 3 quilos, ou seja, você vai cumprir o 15, 20 dias e emagrecer os 3 quilos e pronto, acabou, passa para outra. Isso vai virar um hábito? Isso que, Van? Essa mudança alimentar vai virar um hábito? Ou você só quis emagrecer porque você, sei lá, enfiou o pé na jaca, literalmente, sabe? Quando a gente come muito no final de semana, em festas de final de ano, e era só aqueles 3 quilos mesmo e tudo bem. Ou não, você está interessado em realmente uma alimentação um pouco mais regrada, ou você fica nesse efeito sanfona, assim, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Se você fica tanto nesse efeito sanfona de engorda, emagrece, ou se você, pensando assim em hábitos emocionais também, né? Se você toma uma atitude quando de repente você olha, tô fazendo tudo igual de novo, ou seja, estou aqui num ciclo vicioso, provavelmente você está vinculado a essa relação de hábito versus resultado, o que significa que você está ensinando para o seu corpo, para a sua mente que quando atingir o resultado, acabou, parte para outra. Isso não vai se transformar num hábito, porque ele está direcionado para um resultado específico, certo? Não dá simplesmente para você falar assim, eu não quero mais ter insônia e tuft, já era, não tenho mais insônia. Não, você vai ter que mudar algumas questões na sua vida, vai ter que mudar alguns hábitos alimentares, muitas vezes, para não ter mais insônia, vai ter que mudar os horários, vai ter que começar a perceber quais são os horários que você acorda, que você vai dormir, enfim, aqui a gente já entra num outro aspecto. Se você quiser dormir só bem uma noite, ou você quiser, sei lá, tentar repor um sono porque você não dormiu muito bem na noite anterior, você está vinculado a um resultado. E aí a gente não cria hábitos, porque hábitos é algo que a gente vai repetindo, 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 repetindo. Por isso que a gente entra na segunda ideia, da ideia de pensar um hábito enquanto processo. Aí te acalma lá, que eu já tô imaginando a sua cara do tipo, mais um terapeuta que vai falar que eu não tenho que prestar atenção só no resultado, que eu tenho que prestar atenção no processo também. Sim, é verdade, mas aqui eu vou te dar um pouquinho mais de informação que talvez você não tenha ouvido ainda a respeito. É claro que a gente tem que prestar atenção no nosso processo, né? Aquela velha frase que eu amo, que é: o caminho se faz caminhando, o caminhante se faz caminhando. Ou seja, eu tenho que prestar atenção no meu processo, sim. Mas como que eu faço isso? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de tempo, que acho que é uma das coisas. Se você quer mudar hábitos, você literalmente vai ter que se organizar melhor no seu tempo para poder encaixar esses hábitos novos aí ou melhorar alguns hábitos no seu dia a dia, certo? Como é que eu pensaria então, não um hábito mais vinculado a uma meta, a um resultado específico, como por exemplo, eu quero ler 3 livros por semana, ou isso é exagero talvez, né? Eu quero ler um livro por semana, um livro por mês, eu quero ler um livro por mês. Isso é um resultado, então é uma meta. Não, então peraí, vamos pensar num processo. Você tem noção de quanto tempo você consegue ficar lendo concentrado, sem se dispersar para nada? Sem mentir também, tá bom? Não olha pra mim, eu consigo ficar ali por 20 minutos. Fica mesmo, sem nem dar uma olhadinha no celular, sem nem dar uma ligadinha, sem nem sair pra tomar água e ir ao banheiro. Não, quanto tempo você consegue ficar ali em apenas uma atividade, e agora no exemplo, uma atividade intelectual? Quanto tempo você fica ali só lendo? Já cronometrou? Porque tem dias que você pode ficar 20 minutos, tem dias que você pode ficar 30, tem dias que você fica 40. Qual é o tempo que você consegue ficar em uma atividade intelectual sem se dispersar? Pode ser lendo, pode ser escrevendo, mesmo que seja lendo no computador, mas sem dar uma fugidinha para nenhuma rede social.
Enquanto você não sabe quanto tempo você consegue agora, nesse momento, nessa fase da sua vida, porque tudo muda, tá bom? Mas assim, enquanto você não tem ideia de quanto tempo você consegue ficar em uma atividade específica, fica muito difícil você gerar um hábito na sua vida, porque você não está conseguindo mapear direito o que está acontecendo. Então a primeira coisa que eu te diria é, pensando agora o hábito enquanto processo, é dá uma olhada na sua vida, assim, como é que tá equilibrando, assim, quanto tempo você consegue ficar em uma atividade intelectual sem dispersar. Depois de uma atividade intelectual, o que você precisa? Tem gente que precisa fazer uma atividade física. E às vezes, gente, não é assim fazer uma academia, nadar 1 hora. Às vezes é assim, dar uma espreguiçada, uns 5 minutos alongando, dançar gostoso por 3 minutos. Já coloca o corpo e a mente em outro estado. E aí, talvez você consiga voltar para estudar, talvez você consiga voltar a ler, talvez você consiga escrever, ou talvez você consiga se concentrar no seu trabalho, se conectar com o seu trabalho. Então percebe um pouquinho assim, ó, quanto tempo você consegue ficar numa atividade intelectual, quanto tempo você consegue ou você precisa de uma atividade física, em que ordem funciona melhor para você, primeiro atividade física, depois ler, primeiro ler, depois atividade física. E também, assim, vamos colocar uma atividade emocional nesse lugar assim, meu Deus do céu, o que é uma atividade emocional? Vou ter que ligar pro meu ex, vou ter que xingar alguém, te acalma, respira, ou vou ter que sair ligando para todo mundo dizendo que eu te amo, velho, não tô com saudades, não, te acalma. Se bem que pode ser também, né? Poderia ser bonito ligar para as pessoas que você considera importante na sua vida, dizer o quanto que você está sentindo falta, o quanto que elas são importantes, já seria uma atividade emocional. Às vezes a sua atividade emocional é dançar também, você junta o físico com a emoção. Às vezes a sua atividade emocional é olhar fotos antigas, às vezes a sua atividade emocional é dar uma passadinha no feed aí, né, do Instagram, do Facebook para olhar as fotos do passado ou se conectar com pessoas que você não está conseguindo ver agora. Enfim, qual que é a sua atividade emocional? Quanto tempo você quer, quanto tempo você precisa em cada uma dessas atividades? Aqui a gente já começa a mapear um pouquinho mais os nossos hábitos enquanto processo. Assim, vamos olhar primeiro em como estamos. Como é que a gente está nesse momento? Sabe? Quanto tempo eu tô dormindo? Mais ou menos. O que eu te diria é, pega uma semana e anota. Anota o que você fez naquele dia mesmo, assim, anota se você leu, se você saiu, se você estudou, se você... Saiu pouco, eu espero, né? Vamos ficar em casa, por favor. Mas assim, enfim, quais foram as atividades que você fez? E depois de uma semana, a gente anotando as atividades que a gente fez mesmo, a gente começa a ver se teve alguma regularidade. Será que eu fiquei mais tempo nisso, menos tempo nisso, mais tempo naquilo? Agora eu consigo começar a mapear para perceber o que é importante e qual é o hábito que eu quero mudar. Ai, caramba, tô dormindo demais, tô dormindo 9 horas. Não, quero dormir 8, 6, 5 horas. Não sei, depende do seu organismo. E aqui, percebe que é um pouquinho diferente se você quiser mudar um hábito, por exemplo, se você perceber que você está comendo muita porcaria, né? Você está com uma alimentação muito desregrada e aí você fala, não, peraí, eu quero mudar a minha alimentação. Eu quero ter uma alimentação mais saudável. Opa, é diferente de eu só querer emagrecer 3 quilos. Eu quero ter uma alimentação mais saudável. Aí, ou então, eu quero ler, né? Eu quero por resultado, eu quero ler um livro por mês. Tá, essa é uma meta. A outra é, eu quero ler mais, eu quero me tornar uma leitora, um leitor. Eu quero que a ação da leitura faça mais parte da minha vida porque eu tô sentindo que eu tô lendo pouco. Ou eu quero dançar mais porque eu tô dançando pouco, eu quero desenhar mais porque eu tô desenhando pouco. Eu quero, enfim, falar mais com os meus amigos porque eu tô falando pouco. Enfim, aqui a gente começa a mapear e aí já é um processo e é um processo gostoso de fazer. Principalmente se a gente for com muita generosidade com a gente mesmo, perceber a gente como é que a gente está nesse momento sem julgar muito, vamos só sacar e aí ao mesmo tempo vou sacando quanto tempo eu consigo ficar em alguma ação específica sem me distrair, certo? Aqui já é um processo, já dei uma mapeadinha nos meus processos, nos meus hábitos emocionais. Agora, se eu quiser realmente ter uma atitude na vida de mudar assim, falar, caramba, vou mudar tudo, ou pelo menos aqui esse aspecto vou mudar mesmo, vou mudar de verdade e vou manter, aí eu diria pra gente começar a olhar um pouquinho pro hábito enquanto construção de identidade. O que é isso? Gente, eu sou a louca da etimologia, eu adoro etimologias da palavra, então eu sempre vou atrás para ver o que significa lá etimologicamente a palavra, adoro fazer isso. Identidade, na etimologia da palavra, significa aquilo ou aquele que repete. Olha só que lindo isso. Identidade, aquilo ou aquele que se repete, ou que repete.
Caramba, o que são os hábitos se não são as nossas pequenas ações, as pequenas coisas e as grandes coisas também que a gente faz, que a gente constrói. Os nossos hábitos constroem diariamente a nossa identidade. A nossa identidade constrói diariamente os nossos hábitos. Ou seja, se você de repente tem uma amiga, um amigo que tá assim, acorda todo dia às 5 da manhã, faz yoga, medita, aí é vegetariano e tal, tem aquela pele linda, maravilhosa, e você fala assim, caramba, eu acho que eu vou começar a acordar às 5 da manhã todos os dias, eu vou fazer yoga também. Aí eu diria, a yoga é linda, tudo bem, adoro yoga, mas assim, tem a ver contigo? Você já deu uma pesquisadinha na filosofia da yoga, já fez algumas práticas de yoga, e nada contra a yoga, pelo amor de Deus, eu adoro yoga, mas assim, será que tem a ver com você? Será que você realmente gosta da yoga? A ponto de começar a acordar às 5 da manhã, porque se você não gosta da yoga, se você não se identifica com a yoga, com pilates, com a corrida, você não vai fazer, ou você vai fazer como fogo de palha, sabe? Você vai fazer assim por uma semana e daí de repente vai começar a vir uma desmotivação, vai falar, ai, não quero. A não ser que você se descubra dentro da yoga, a não ser que você fale, cara, não sei, eu nunca fiz yoga por muito tempo, então experimenta para ver se tem a ver contigo. Mas toma cuidado, a gente começa a construir muitos hábitos, muitas coisas na nossa vida que tem muito mais a ver com as outras pessoas, com aquilo que outras pessoas disseram que é importante, o que era importante para elas. Toma muito cuidado para não se apaixonar pela paixão do outro. Tem problema se apaixonar pela paixão do outro? Não, se aquilo se tornar literalmente a sua paixão, né? Por muito tempo eu detestei dança terapia, arte terapia, mas a minha mestra era desse caminho e eu, não, tudo bem, por muito tempo eu detestei. A dança terapia só tomou força na minha vida quando eu me apaixonei literalmente por ela. Mas aí toda a minha identidade começou a mudar, todos os meus valores mudaram, todas as coisas que eram importantes para mim começaram a, sabe, algumas coisas caíram e deram espaço para outra. Então, identidade a gente constrói com as nossas mudanças de hábitos, mas os nossos hábitos também são construídos com a nossa identidade, ou seja, com os nossos valores, com aquilo que realmente faz diferença na nossa vida. Outra coisa que assim, dá assim, ferra tudo quando a gente quer mudar algum hábito, é a gente querer mudar tudo assim, ó, pá, do dia pra noite, uhul! A pessoa acorda todos os dias às 10 da manhã, aí de repente ela fala assim, não, eu vou acordar às 5, porque de acordo com a terapia ayurvédica, com a medicina ayurvédica, com a yoga, com não sei o que, é legal acordar às 5, então eu vou acordar às 5. Lindo! Se você começar a querer acordar às 5 amanhã, a probabilidade disso não dar certo ou de em uma semana você abandonar é tipo imensa, porque é uma mudança muito brusca. A gente sempre acha que grandes conquistas virão assim com grandes mudanças. Às vezes vem, mas assim, é raro do raro. Pensa, se conecta um pouco mais com um passinho de cada vez. 1%. Eu dou esse exemplo agora que agora eu resolvi começar a correr. Eu saio cedo, quando não tem ninguém na rua, nem nada, com todos, né, tentando com todos os modos de segurança aí que a gente precisa dentro dessa quarentena. Mas assim, eu comecei a correr 2 minutos todos os dias. Aí você vai falar assim, 2 minutos? Que vergonha, né? 2 minutos não é nada. 2 minutos não é nada. Para quem corre um monte, para eu que não corro, que assim, tô começando a colocar esse hábito na minha vida e eu quero me tornar uma corredora, não é que eu quero, não uma corredora profissional, mas assim, no sentido de que eu quero que a corrida faça parte do meu dia a dia. Se eu começar a correr agora, gente, 15, 20 minutos, eu vou me exaurir, primeiro que eu vou ficar preocupada de estar tanto tempo na rua, não vai ser legal, e logo eu vou abandonar, eu vou criar algum mecanismo para abandonar. E outra, se eu colocar assim, não, amanhã eu vou correr 20 minutos, e aí eu vou e corro 15, vai gerar uma frustração, e é muito provável que eu diga, ai gente, eu coloquei 20 minutos, aí só consegui 15, talvez, ainda mais nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, a gente não precisa de mais frustração, a gente precisa de coisa que nos impulsione. Se eu coloco assim, eu vou correr 2 minutos, e corro os 2 minutos, ótimo, eu consegui 2 minutos, uhul, arrasei. Amanhã eu vou de novo 2 minutos. Você acha que já na semana que vem eu vou mudar para 10 minutos? Não vou, não. Eu vou, no máximo, se eu conseguir correr a semana inteira 2 minutos, talvez eu aumente para 3. Eu falo assim, 3, mas 1 minuto não é nada. Tá vendo? Às vezes a gente só precisa de 1%. Como assim não é nada? 1 minuto faz muita diferença na nossa vida. Se eu aumentar 1 minuto por semana, imagina quanto é que eu não vou correr até o final do ano,
Talvez eu chegue a correr 1 hora, mas eu vou correr de uma forma mais leve, no sentido de não vou colocar tanta pressão em cima de mim que eu já tenho que mudar tudo agora. Respira fundo e pensa aí um pouco na sua vida. Quais são os hábitos que você quer mudar? São hábitos assim só para conquistar um resultado? E nada contra isso, só saiba que você está querendo fazer algo para conquistar um resultado específico. Quer dar uma mapeada um pouquinho melhor assim nos seus hábitos enquanto processo? Quanto tempo você consegue ler, quanto tempo você fica em uma atividade sem se distrair. Se você observa que hoje você só consegue ficar lendo sem ir para o celular durante 5 minutos, começa a ler todo dia 5 minutos, coloca o compromisso para você, todo dia eu vou ler 5 minutos, todo dia eu vou estudar inglês, eu vou estudar francês durante 10 minutinhos, todo dia. Aí na segunda semana você aumenta um pouquinho, depois na terceira, e façam mudanças, gente, por favor, que caibam na sua rotina. Às vezes a gente já quer começar fazendo todo dia 1 hora de yoga. Cabe na sua rotina todo dia 1 hora de yoga? Ah, eu vou dançar todo dia 1 hora. Será que você consegue? Será que faz parte? É possível dentro da sua rotina 1 hora todo dia dançando? Não sei, porque quando não cabe na nossa rotina, de novo, a gente força para que ela caiba ali por 1 semana, 2, e depois a gente abandona. E daí é mais uma coisa que a gente vai falar, ai caramba, abandonei. Quando poderia ser mais uma coisa que, conquistei.